Oi, leitores. Tudo bom, tudo bom? Vocês não estão preparados. Eu voltei! Uhul! Palmas pra mim em volta. Como a minha produção super gigante, super elaborada, é super grande, eu preciso sair pra ligar a câmera e depois voltar. Oi, leitores! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder perguntinhas, porque, pra quem não sabe, eu não vivo numa caverna, eu tenho um Instagram, que inclusive é esse daqui, quiser tá me seguindo, eu agradeço. Nossa, gente, isso é muito errado, tá? A gente fala como se fosse normal, mas isso que eu acabei de falar, tipo, vamos estar me seguindo, nem faz sentido. Me sigam, por favor, que de vez em quando eu abro caixinhas de perguntas lá e vocês podem me fazer perguntas relacionadas a qualquer coisa, de preferência livros. Qualquer outra coisa eu não respondo com a mesma maestria que eu responderia se fosse livros. Muitas pessoas fizeram perguntinhas relacionadas a livros, relacionadas à minha vida pessoal. E eu vou responder tudinho pra vocês agora. Primeira pergunta é: fale sobre os segredos da mente milionária. Esse livro é este daqui. Eu tenho esse livro, na real, minha mãe tem e eu não encontrei, então tá aqui uma foto. Então, esse livro não é o tipo de livro que eu geralmente falo aqui no canal, porque geralmente eu falo sobre livros de romance, livros de suspense. Pera, agora me deu um lápis. Eu deixei a câmera gravando. Tá gravando, isso que importa. Geralmente eu falo sobre livros de romance, livros de suspense, livros de mistério. Livros de históricos, digamos. E esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, não é sobre o tipo de livro que eu estou acostumada a falar, mas ele merece um reconhecimento especial por conta do assunto dele. Um livro que fala coisas óbvias, mas que não são necessariamente óbvias. A gente precisa ler ele para entender. É sobre como ganhar dinheiro, coisas simples que não são relacionadas a dinheiro, mas que são importantes a gente reconhecer para ter dinheiro. Então eu acho que mudou muito a minha mentalidade, foi minha mãe que pediu pra eu ler, e eu acho que todo mundo deveria ler, independente da idade, mas de preferência de uns 10 anos pra cima, pra poder entender melhor. Eu tenho 14 anos e eu li, e a minha mente mudou completamente, então eu acho que todos deveriam ler. Agora não é uma pergunta relacionada a livros, é uma pergunta pessoal, mas que eu vou tentar adaptar para livros. Me perguntaram, qual é o seu defeito? Como eu tô tentando fazer isso ser mais sobre livros e não sobre a minha vida, então eu vou adaptar pra ser de livros. Como leitora, digamos, o meu defeito é eu me apego muito à escrita de certos autores. Por exemplo, eu gosto muito da Colleen Hoover e eu sou completamente apegada à linguagem dela. E nesse momento faltam exatamente 3 ou 4 livros para terminar de ler todos os livros da Colleen Hoover. E eu não sei o que eu vou fazer se essa mulher não lançar mais livros, porque eu sou muito apegada à escrita dela. E esse é o meu defeito como leitora. Eu me apego à escrita de certos autores e isso me limita um pouco a ler novos autores. Inclusive agora, eu tô lendo um livro que se chama... Qual é o livro que eu tô lendo agora? Misericórdia. Aqui. Esse livro aqui. Eu tô lendo ele agora e se chama Você Ligou para o Céu. Ele é de um autor que eu não conheço, esse autor aqui. E eu não me arrependo de ter começado. É um autor que tem uma linguagem legal, mas eu poderia ter lido esse livro antes, mas por eu estar tão apegada à linguagem dos livros da Colleen Hoover, eu me limitei a ler apenas livros dela e não li novos livros. Fui clara? Próxima pergunta. Qual livro que você tem que é o mais bonito? A pessoa que me fez essa pergunta, eu não entendi se ela quis dizer se é a história mais bonita ou a capa do livro mais bonito. Então, eu fingi que é a capa do livro mais bonito, porque eu tava doida pra mostrar um livro que eu comprei pra vocês. Eu comprei esse livro aqui, que é Os Bridgertons, Uma Família de Amor. E olha essa capa, gente. Não, apreciem. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Gente, não dá, sério. Maravilhoso. Detalhe, eu nem li esse livro ainda. Os livros da Julia Quinn, que foram os livros que foram a inspiração para fazer a série Bridgerton, inclusive assistam, é uma série muito boa, não são necessariamente... Os livros não são modernos como a série, porque a série é uma série de época, mas se vocês forem reparar, as valsas que tem
É, os tipos de coisas que tem nessa série são mais modernas, mais inclusivas, que não tem no livro. Eu sei disso porque eu li a sinopse, mas esse livro aqui não é necessariamente sobre a história deles. Eu dei uma folhada também. É mais pra quem é fã da série mesmo, mas tirando o fato da história, a capa. Esse é o meu livro que, na minha opinião, tem a capa mais bonita. Porque ao mesmo tempo que ele consegue ser moderno, ele tem esse toque de livro de época, sabe? Próxima pergunta. É polêmica, mas não é polêmica, mas enfim. Qual é o seu livro favorito? E eu respondo sem nem um pouquinho de dúvidas. Por incrível que pareça, não é um livro da Colleen Hoover. Antônia, uma sinfonia. Esse livro é a história da primeira mulher no mundo que se tornou maestrina. Porque até uns tempos, assim, tipo. Não tem a época aqui, mas. Até antes de 1926, era. A profissão de ser maestro era praticamente unicamente para homens. Não existiam mulheres a serem maestrinas. E não é maestra, tá, gente? É maestrina. É que as pessoas falam maestra e são pessoinhas desinformadas, com todo respeito. É maestrina que fala. E esse livro é o meu livro preferido, porque é a história da primeira mulher a se tornar maestrina. E muitas pessoas naquela época, muitas não, eu exagerei. Neste livro tem um homem que, na verdade, nasceu mulher, que virou um homem trans só pra poder trabalhar com música. Nada contra, gente, respeito aí, mas ao invés de mudar quem ela é, a Antônia, ela passou por cima dos desafios, enfrentou o machismo e fez a profissão dela. Foi a primeira maestrina mulher, ela fez uma orquestra apenas para mulheres e quando ela deu espaço para homens entrarem para essa orquestra, meio que acabou, não teve mais orquestra. Então é um livro que eu recomendo, inclusive tem o filme. O livro e o filme são maravilhosos igualmente. Lançou primeiro o filme, depois que veio o livro. Mas esse livro é maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo ler. Abre espaço na sua mente pra você pensar de forma diferente, não nessa forma que a gente tá acostumado. Próxima pergunta. Qual livro você indicaria pra alguém que quer começar a ter o hábito de leitura? Vamos lá, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, é este daqui, assistam, tá muito bom. Que eu falei como eu me tornei uma leitora. O que foi os gatilhos, quais foram os livros. Mas depois de um tempo que eu já era leitora, eu comecei a ler outros tipos de livros, sem ser os livros que fizeram eu virar leitora. Porque os livros que fizeram eu virar leitora foram mais HQ, livro com imagem, foi uma coisa meio que desde criança. Então, pra mim, menina, principalmente, que quer começar a ser leitora, eu recomendo os maravilhosos livros da nossa queridíssima Lynn Painter. Lynn escreveu o livro Melhor do que nos Filmes. Tá ali no meu cenário, inclusive, mas tá desfocado, né? Mas eu tenho aqui na minha mão, eu não sei se vai focar direito, vários livros dela. Eu já li este e este. Esses dois eu ainda não li. Mas uma coisa que eu amo nos livros da Lynn é que ela sempre coloca uma playlist no final do livro. E ela menciona muito coisas que eu gosto nos livros. Vamos supor. Ela menciona muito Gilmore Girls. E enquanto eu estava lendo este livro aqui, o Não É Como nos Filmes, eu tava assistindo Gilmore Girls. Então era como se eu estivesse dentro do livro, é muito mais envolvente. E a Lynn também, ela é Swift que nem eu, então ela menciona muito músicas da Taylor, o que faz eu me envolver muito mais nos livros. E são livros que são romances muito leves, não tem nada de hot, não tem nenhuma cena de sexo, nada. Então qualquer menina de 10 anos pode ter o hábito de leitura apenas por ler livros da Lynn Painter. Não são assuntos complexos, é muito high school, sabe? É maravilhoso. Eu acho que todo mundo, todas as meninas, porque eu acho que meninos não vão gostar muito, deveriam ler livros da Lynn Painter por ter uma linguagem fácil e por ela usar referências que a gente conhece. Próxima pergunta. Já leu 7 minutos depois da meia-noite? Não, mas eu já li a Biblioteca da Meia-Noite, sabe? Próxima pergunta. Você já abandonou algum livro? Sim. Não foi um. Foram vários. Vários não, vai. Eu vou mostrar pra vocês os livros que eu já abandonei. Eu não sei se eu tô pronta pra mostrar isso pra vocês. Por favor, assim, de todo o meu coração, não me cancelem. Mas eu abandonei este livro aqui. Eu parei na página 50, na verdade. Gente, eu não entendi nada. Assim, tipo, eu comecei e eu simplesmente não entendi. Era uma linguagem clara,
fácil, mas era uma história tão absurda que eu não sabia se eu tava entendendo certo ou se minha cabeça tava criando coisas. Não consegui terminar de ler isso daqui, gente. Por favor, se alguém conseguiu terminar, me fala o que vocês acharam, porque na página 50 eu já não tava mais dando conta de ler. E agora é o polêmico. É agora que eu perco meu canal. É agora que vai todo mundo querer me cancelar. Mas eu abandonei. Talvez eu volte. Mas eu abandonei esses dias. Quarta asa. Eu parei, inclusive. Aqui, ó. Tava quase acabando. Mas não dava, gente. Não dava. Eu não nasci pra ler fantasia. Eu não gosto de ler fantasia. Tenho livro de fantasia? Tenho. Tenho Quarta Asa, tenho Assistente do Vilão, Aprendiz do Vilão. Cutela e o Corvo, que é um dark romance. Gente, não consegui. Não dá. Não entra na minha cabeça. Porque ao mesmo tempo que a história é super, super, super adulta, o livro consegue ser, tipo, super hot, tem um dragão que fala. Gente, eu pretendo terminar Quarta Asa, sim, mas eu abandonei por enquanto. Gente, não tem como. Não dá. Tem coisa que não entra na minha cabeça. Que uma dessas coisas é livro de fantasia, gente. Não dá. Não dá. Se alguém me dá uma dica de como ler livro de fantasia, um tutorial, aí eu tô aceitando, porque simplesmente não tive como. Abandonei e abandonei mesmo. Próxima pergunta. Por que você ser tão contra Tolkien e Harry Potter, claramente obras-primas? Quem fez essa pergunta foi meu primo, claramente pra me zoar. Eu nunca nem li Tolkien, eu nem sei o que é isso. E Harry Potter eu só assisti até o terceiro filme e também não li. Então eu não odeio. Eu não sou contra, porque eu nunca li, então não posso falar nada. Você tá querendo me cancelar? Próxima pergunta. Qual foi o livro que mais te emocionou? Então, gente, essa pergunta não é difícil de ser respondida. Mil Beijos de Garoto, Mil Corações Partidos. Vídeo sobre esses dois livros é este daqui, assistam, tá muito bom. Então, eu simplesmente não vou falar nada, vocês têm que assistir aquele vídeo. Eu só tenho a dizer, arrancou lágrimas minhas, o que é uma coisa difícil em livros. Próxima pergunta, que não é uma pergunta. Oi! 12 isso. Só quero aparecer no teu canal e também é o Pedro. Beijo, primo. Próxima pergunta. Já sofreu bullying por ter um canal? Então, gente, quando o assunto é bullying, é um assunto que me dá muitos gatilhos, porque eu já sofri bullying na escola por muitos outros motivos. E ter um canal não foi um deles. Já me zoaram? Já, mas tudo é ridículo até dar certo. Próxima pergunta. Por que você resolveu abrir um canal? Então, eu já tive esse mesmo canal, o Legalmente Leitora, já foi o canal da Juninha, o nome antes, que eu fazia vídeo zoeiro mesmo, brincando de boneca, fazendo slime. Eu tinha começado ele, eu tinha o quê? 5 anos. E aí eu parei com ele, fiquei tipo 5 anos sem gravar nenhum vídeo. E aí eu comecei a assistir uma menina chamada Júlia Letra. Essa menina aqui, ela é maravilhosa, tá? E ela me inspirou a abrir esse canal de leitura, porque é muito poucos canais de leitura que tem. E eu acho que é uma coisa que deveria ser incentivada e que as pessoas deveriam ter o hábito de leitura. Porque é maravilhoso, porque é perfeito, porque é incrível. Leiam. Acabou? Já acabou? Acabou. Foi legal fazer esse vídeo, gente. Eu gostei. Muito obrigada a todas as pessoas que deixaram perguntinhas na minha caixinha de perguntas. Eu fiquei muito feliz. Aqui é meu Instagram, tá aqui de novo. E sempre que eu abrir caixinhas de perguntas, por favor, deixem perguntas. Eu fico muito feliz, tá? Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. E me deem ideias de mais vídeos aí nos comentários. E é isso. Beijo!